Bom dia, amigos e amigas. Meu nome é Juliano e bem-vindos ao Alemão no Ponto. E no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês 20 locais que vocês deveriam saber o nome em alemão se vocês planejam visitar a Alemanha. Por exemplo, hospital, parada de ônibus, aeroporto, tudo isso e muito mais vocês vão encontrar aqui nesse vídeo. Vocês estão prontos? Pois vamos nessa! E o primeiro local que eu acredito que vocês gostariam de saber o nome é o restaurante. E como é que a gente fala restaurante em alemão? A gente fala Restaurant. Das Restaurant. Eu acredito que vocês podem ter estranhado um pouco a pronúncia. No entanto, pessoal, existe uma razão para isso. A palavra restaurant vem do francês. Por isso que a gente pronuncia dessa forma também no alemão. E o segundo local que a gente vai falar agora é o aeroporto. E como é aeroporto em alemão? É Flughafen. Der Flughafen. E essa palavra ela é uma junção de duas palavras. A palavra der Flug, que significa voo, e a palavra Hafen, der Hafen, que significa porto. Então, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, aeroporto em alemão, na verdade, fica porto de voo. Der Flughafen. Porto de voo. E o próximo local é o supermercado, que em alemão a gente chama de Supermarkt. Der Supermarkt. Mas se a gente estiver falando de um mercado ou de uma feira, a gente vai falar Markt. Der Markt. E esse lugar que vocês estão vendo aqui, ele também vai ser bastante importante para vocês, que é a farmácia, no caso de vocês adoecerem. E como é que a gente fala farmácia em alemão? A gente chama de Apotheke, die Apotheke. E esse local aqui também é muito importante, que é a estação de trem ou estação de comboios. Como a gente fala isso em alemão, a gente chama de Bahnhof, der Bahnhof, que também é a junção de duas palavras. Bahn, die Bahn, que é o trem, e der Hof, que é pátio ou quintal. Então, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, seria pátio de trens ou pátio de comboios. E esse lugar aqui também é super importante, que é o banco. Como é que a gente fala banco em alemão? Bank. Não confundir com a pronúncia do inglês, que é bank. Beleza, pessoal? E caso vocês tenham interesse em saber, caixa eletrônico se chama Geldautomat, der Geldautomat. E agora, para as pessoas que gostam de mandar cartões postais, nós temos os correios, que em alemão a gente chama de Poststelle, die Poststelle ou simplesmente die Post. Die Poststelle ou simplesmente Post. Agora, se existe um local importante a gente saber em qualquer viagem, é hospital. E hospital em alemão a gente chama de Krankenhaus, das Krankenhaus, que também é uma junção de duas palavras. Die Kranken, os doentes ou inválidos, e das Haus, que é a casa. Das Haus, a casa. Então, hospital, ao pé da letra, seria a casa dos doentes, das Krankenhaus. E para aqueles que preferem uma coisa mais tranquila, mais voltada para a natureza, Park, em alemão, a gente chama de Park, der Park. E é, como vocês notaram, bastante similar ao português. Outro local que também é importante para quem está vindo turistar por aqui é hotel, que em alemão se escreve da mesma forma, mas a pronúncia é um pouco diferente. Hotel em alemão a gente fala Hotel, das Hotel. Agora, para quem curte uma saída mais voltada para a cultura, museu em alemão é Museum, das Museum. E para aqueles que curtem um pouco de emoção, como é que a gente fala parque de diversão em alemão? É muito simples. Freizeitpark, der Freizeitpark, que também é uma junção de palavras. Freizeit pode ser traduzido como horas vagas, tempo livre
ou lazer. E Park, como vocês já sabem, é parque. Então, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, seria um parque de lazer ou um parque das horas vagas. E para aqueles que, independentemente de onde estão, sempre gostam de curtir uma praia, praia em alemão se chama Strand. Der Strand. A praia, der Strand. E para aqueles que gostam de viajar de carro, esse local aqui é essencial, que é o posto de gasolina. Como a gente fala posto de gasolina em alemão, a gente chama de Tankstelle. Die Tankstelle, que é a junção de duas palavras. O verbo tanken, que significa abastecer, e a palavra Stelle, die Stelle, que significa local, lugar. Então, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, posto de gasolina em alemão seria local de abastecer, die Tankstelle. Agora, pessoal, como a gente fala parada de ônibus ou paragem de autocarros em alemão? Bushaltestelle, die Bushaltestelle. Como vocês puderam notar, a palavra é um pouco grande. Mas existe uma razão para isso, pessoal, porque ela é derivada de três palavras. A primeira delas é der Bus, que é o ônibus em alemão. A segunda é o verbo halten, que é o verbo parar em alemão. E a terceira palavra vocês já conhecem, que é die Stelle, que é o local. Então, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, seria local para parada de ônibus. Então, apesar de ser uma palavra longa, ela é uma palavra bastante lógica. E sendo assim, é muito fácil a gente saber o contexto e também lembrar dela. E para aqueles que adoram fazer compras, como é que se fala centro comercial ou shopping center em alemão? A gente fala Einkaufszentrum, das Einkaufszentrum, que deriva de duas palavras. O verbo einkaufen, que significa fazer compras, e a palavra das Zentrum, que significa centro. Então, centro comercial ou shopping center, se a gente fosse traduzir ao pé da letra em alemão, ficaria centro de fazer compras. E agora, um local que é bastante importante, porque é geralmente onde acontecem os eventos, onde tem bastante coisa turística, é o centro da cidade. Como a gente fala centro da cidade em alemão? A gente chama de Stadtzentrum. Das Stadtzentrum, que é a junção de duas palavras. Die Stadt, que é a cidade, e a segunda palavrinha, que vocês já conhecem, que é das Zentrum, que é o centro. Outro local que é importante a gente saber o nome, independentemente de ser um local seguro ou um local perigoso, é estação de polícia. E como é que a gente fala estação de polícia em alemão? A gente chama de Polizeistation, die Polizeistation, que é a junção de duas palavras. Die Polizei, a polícia, e die Station, que é a estação. Então, a estação de polícia, die Polizeistation. E por último, esse lugar pode ser de extrema importância para qualquer lugar que você vá e queira pedir uma informação, que é o Centro de Informações para Turistas, que em alemão se chama Das Touristeninformationszentrum. Das Touristeninformationszentrum. Como vocês podem imaginar, é a junção de três palavras. A primeira delas é Touristen, die Touristen, os turistas. A segunda delas é die Information, a informação. E por último, é uma palavrinha que vocês já conhecem, que é das Zentrum, que é o centro. E é isso aí, pessoal. Como vocês puderam notar, há várias palavras que são uma junção de duas ou mais palavras. Mas quando a gente tem uma boa base, fica muito fácil tanto a gente saber pronunciar a palavra, como saber o seu significado. E é isso que é interessante da língua alemã, porque é uma língua bastante lógica. Independentemente se você olha uma frase muito grande, se você tiver uma boa base, você consegue saber o que a palavra significa justamente pelas palavras que formam essa palavra.
Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e, como sempre, eu estou deixando um exercício extra aqui embaixo na descrição do vídeo. E se vocês quiserem continuar aprendendo um pouco da língua alemã, algumas curiosidades e também a cultura, não esqueçam de se inscrever aqui no canal. Um grande abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.